Há 2 anos, quando conheci a Sônia, eu não sentia ódio por ela. Na verdade, nem gostava muito. O ódio veio depois, crescendo devagar. Eu tinha 12 anos na época, ainda meio perdido, e tentando aceitar que minha mãe tinha ido embora para sempre. Ela havia morrido 2 anos antes por causa de um aneurisma cerebral que apareceu do nada. Num momento estava lendo no sofá, no outro estava caída no chão. Foi rápido, foi final. Me arrasou completamente. Meu pai Carlos fez o que pôde. Tenho que reconhecer isso. Durante 1 ano inteiro, ele não trouxe ninguém para casa. Até que apareceu a Sônia. Na primeira vez ela foi educada, fez lasanha, sorriu demais, usava perfume que cheirava laranja misturada com produtos químicos. Ela estava se esforçando e eu também. Balancei a cabeça para as perguntas dela, agradeci a comida e até ri de uma história sobre dar aula no jardim de infância. Achei que dava para construir uma amizade, mas poucas semanas depois que ela se mudou para nossa casa, os problemas começaram a aparecer. Ela odiava bagunça. Isso significava nada de pôsteres no meu quarto, nada de brinquedos no chão, nem mesmo minha foto emoldurada da mamãe na cômoda. Ela disse que era triste demais olhar para alguém que já tinha morrido. Papai não falou nada sobre isso, só baixou o olhar para o prato. Ela também odiava telas à noite. Isso significava que ela passava pela minha porta a cada 20 minutos depois das 8, para ter certeza de que eu não estava no tablet ou celular. Se ela visse qualquer luz embaixo da porta, entrava sem bater. Uma vez, chegou a ficar com meu celular por 1 semana inteira. Ela odiava desrespeito, o que significava que sempre que eu discordava dela, mesmo de leve, eu era castigado. Ela me ignorava, trancava minhas coisas, fazia brigas aos gritos que me deixavam tremendo. Nunca me bateu. Jamais fez isso. A Sônia era esperta demais para isso, mas sabia como te quebrar por dentro. Papai percebia que algo estava errado, mas sempre falava sobre encontrar equilíbrio e manter a paz, e como eu precisava dar uma chance. Então, dei uma chance. 2 anos para ser exato. E fui paciente até aquela semana de outubro. Foi a semana em que quase não saí vivo da casa dela. Segunda-feira, o trabalho do meu pai ia mandá-lo para outro estado por 5 dias de treinamento. Ele trabalhava com segurança de computadores e tinha sido promovido a diretor regional há pouco tempo. A viagem era algo que ele vinha planejando desde julho. Implorei para ficar na casa do meu melhor amigo Felipe. A mãe dele era como uma segunda mãe para mim. Ela topou, até escreveu um bilhete. Mas a Sônia disse não. Contou para o papai que era importante eu e ela passarmos tempo sozinhos para nos entendermos melhor. Usou aquela voz doce e falsa que sempre usava para manipular ele. Até sorriu quando olhou para mim, a mão no joelho dele feito uma garra. Papai hesitou. São só alguns dias, garoto. Vai ficar tudo bem. Tentei não chorar na frente dele. Balancei a cabeça, sorri, engoli o nó na garganta. No dia que ele foi embora, ela nem esperou o carro sair da garagem para trancar a porta da frente e enfiar as chaves no bolso. Soube na hora que ia ser ruim, só não sabia o quanto. Terça-feira. A primeira noite foi tranquila. Fiquei no quarto mandando mensagem para o Felipe e fingindo que não estava nervoso. Ela fez jantar, brócolis de micro-ondas, frango seco. Dei uma mordida e disse que não estava com fome. Tudo bem, ela falou, sorrindo. Passa fome, então. E saiu. Percebi que ela não tinha deixado nenhuma comida na cozinha que não estivesse trancada no armário da despensa. Ela tinha colocado uma fechadura magnética nele 1 mês antes, para os lanches não estragarem, segundo ela. Eu era esperto. Escondia comida embaixo da cama. Barras de granola, uma caixa meio vazia de biscoitos, o suficiente para me virar. Pelo menos era o que eu pensava. Quarta-feira foi quando começou de verdade. Umas 8h30 da noite, eu estava deitado assistindo um programa no celular com fone de ouvido. Ela entrou sem bater.
Desliga! Gritou, arrancando o telefone da minha mão. O que eu falei sobre telas? Tentei pegar de volta. Por favor, só mais um episódio. Ela bateu na minha mão e saiu, levando o carregador e telefone. Levantei e fui atrás dela pelo corredor. Eu preciso dele, falei, a voz falhando. É meu. Ela se virou devagar. Não é seu. Seu pai que comprou. Isso faz dele nosso. Não me segue de novo. Fechou a porta do quarto dela. Virei para voltar para o meu quarto e, ao me deitar, percebi que ela tinha trancado minha porta. Clique. Tentei a maçaneta. Não mexeu. Quinta-feira. Não lembro de ter dormido, mas lembro de acordar molhado de suor, com o estômago doendo. É que eu tenho diabetes tipo 1. Descobri quando tinha 9 anos. Controlo a diabetes com uma bomba de insulina e sensores de glicose. Meu pai acompanha tudo. A Sônia? Ela nunca perguntou, nunca ligou. Achava que eu exagerava. Olhei meu braço. O sensor tinha saído. Fui no criado mudo procurar o sobressalente. Tinha sumido. E minha bomba também. Foi quando o desespero bateu. Bati na porta, gritei. Sônia, preciso da minha bomba. Por favor, não comi nada. Minha glicose está baixa. Por favor, nada. Meu corpo começou a tremer. Senti frio e calor junto. Tontura. Sabia que se não conseguisse açúcar ou insulina, ia desmaiar. Talvez coisa pior. Continuei batendo. Pensei em sair pela janela, mas estávamos no 2º andar e a Sônia tinha pregado ela semanas atrás. Disse que eu era velho demais para subir em telhado. Caí no chão, respirando mal. Aí ouvi passos. Ela abriu a porta devagar, segurando minha bomba numa mão. Ah, agora você está pronto para se comportar, disse calmamente. Não é brincadeira, sussurrei. Por favor, vou morrer. Ela jogou para mim. Da próxima, pede com educação. Sexta-feira. Quase não me mexi. Ela só falou comigo na hora do jantar. Quando falou, disse: se você acha que essa encenação vai fazer seu pai terminar comigo, está enganado. Eu já sobrevivi a coisa pior que você. Me encarou. Já enterrei coisa pior. Não entendi o que ela quis dizer naquele momento, mas algo no rosto dela. Não era teatro. Era gelado. Alguma coisa tinha mudado. Naquela noite, deixei a bomba embaixo do travesseiro. Sábado. A luz acabou umas 9 horas da noite. Primeiro pensei que era problema na rede. Daí vi ela, lanterna na mão, descendo para o porão com calma. Ouvi ela mexendo nos disjuntores. De propósito. Ela tinha cortado a energia junto com o Wi-Fi e telefone fixo. Meu celular ainda estava com ela. Minha bateria de emergência tinha sumido. Não tinha como pedir socorro. Estava preso numa casa silenciosa e sem luz, com uma mulher que me odiava. Passei a noite acordado. Domingo, o último dia, ela me trouxe café da manhã, ovos, torrada, suco de laranja. Ficou ali sorrindo, esperando eu comer. Não encostei. Perguntei: o que tem aí? Ela nem piscou. Amor, disse. Derrubei tudo no chão. Ela não se moveu. Só deixou a bandeja no carpete e saiu. Segunda de manhã, papai chegou em casa. Corri para ele, abracei tão forte que quase derrubei. Ele riu nervoso. Uau, cara, o que foi que aconteceu? Olhei para a Sônia. Ela sorriu docemente, braços cruzados. Correu tudo perfeitamente, disse. Queria gritar a verdade, contar tudo, mas não contei porque sabia o que ia acontecer. Ele ia perguntar para ela ia mentir e ele ia acreditar. 3 semanas depois, minha orientadora da escola reparou nas marcas roxas no meu braço de quando ela me puxou durante uma briga. Desabei. O conselho tutelar entrou no caso. Papai resistiu no começo, mas no final a verdade apareceu. As fechaduras, a fome, a insulina, as ameaças. Ela não foi presa, mas foi embora. Nunca mais vimos ela. Só que às vezes ainda acordo de madrugada com o coração disparado, sentindo o gosto do medo na boca. Por alguns segundos, acho que ainda estou preso naquele quarto escuro, ouvindo os passos dela do outro lado da porta. Nesses momentos, demoro para lembrar que estou seguro, que ela se foi, que nunca mais vai voltar.
Mas a sensação de estar encurralado, essa nunca me abandona completamente. Há alguns anos atrás, quando eu completei 13 anos, meu pai trouxe para nossa casa uma mulher que mudaria nossas vidas para sempre. Helena era o nome dela. Eu me chamo Amanda e tenho 2 irmãos mais novos, Bruno, de 10 anos, e Gabriel, que mal tinha 2 anos na época. Nossa família mora em uma cidade pequena no Oregon, em um bairro tranquilo cheio de árvores. Minha mãe morreu em 2019 por causa de um câncer. Durante o primeiro ano, papai vivia como um fantasma pela casa. Ele ia trabalhar, voltava, fazia macarrão instantâneo para nós e depois ficava na frente da televisão até adormecer. Eu tentei manter nossa casa funcionando. Ajudava Bruno com a lição de casa, dava comida ao Gabriel, trocava as fraldas dele e colocava o menino para dormir todas as noites. Eu era apenas uma criança, tentando preencher o vazio da mãe que perdemos, enquanto o outro se afogava na tristeza. Mas então apareceu Helena. Papai conheceu ela em algum grupo de apoio que ele resolveu experimentar. Ela estava lá por causa da irmã, foi o que disse. Lembro bem da primeira vez que ela apareceu em nossa casa. Eu tinha acabado de voltar da escola e lá estava ela na nossa cozinha, alta, bem arrumada, vestindo uma blusa azul marinho e calça jeans branca, como se tivesse saído direto de uma sessão de fotos para algum blog de estilo de vida. Ela tinha esse sorriso largo, perfeito demais, que não chegava até os olhos dela. Soube imediatamente que não gostava dela, e juro que ela também não gostava de mim. No começo, eram coisas pequenas, comentários passivo-agressivos. Quando papai não estava na sala, ela olhava para o meu cabelo e dizia: "Você já pensou em pentear isso?" Ou falava coisas como: "Meninas da sua idade não deveriam ser tão mandonas." Quando eu lembrava Bruno de colocar os pratos na pia, meu pai não percebia nada. Ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. Ela cozinhava para nós, ria das piadas ruins dele, tirava selfies com Gabriel e postava no Instagram com hashtags como Mãe Bônus. Papai adorava tudo isso. Em 3 meses, ela estava passando quase todas as noites lá em casa. Depois de 6 meses, a escova de dente dela já tinha seu próprio lugar no banheiro. Uma noite, papai nos reuniu e disse que Helena ia se mudar definitivamente para nossa casa. Ele esperava que ficássemos empolgados com a notícia. Eu não fiquei. Bruno também não, mas nós 2 concordamos. As coisas começaram a ficar estranhas logo depois que ela se mudou. Uma tarde, cheguei da escola mais cedo, meio período por causa das reuniões de pais e mestres. Papai ainda estava no trabalho. Helena deveria estar cuidando do Gabriel. Entrei silenciosamente pela porta da frente e não ouvi os balbucios do Gabriel, nem os desenhos animados que ele sempre assistia. A casa estava completamente em silêncio. Deixei minha mochila no chão e subi as escadas para ver como ele estava. Quando passei pelo quarto do papai, notei a porta entreaberta. Lá dentro, Helena estava parada na frente da cômoda dele, na cômoda trancada, onde ele guardava documentos importantes e um pequeno cofre de metal. Ela estava segurando um papel nas mãos e sussurrando sozinha. Eu congelei no lugar. Ela deve ter ouvido o assoalho ranger porque se virou rapidamente e sorriu bem largo. Largo demais. "Oi, Amanda", disse com uma voz bem doce. "Só estava procurando alguns cobertores extras. Seu pai disse que poderiam estar aqui." Aquilo era mentira completa. Os cobertores ficavam no armário de roupas de cama. Todo mundo da casa sabia disso. Eu não respondi nada. Apenas me virei e caminhei até o quarto do Gabriel com o coração batendo muito forte. Ele estava dormindo no berço com as bochechas bem vermelhas. Helena veio atrás de mim, ainda com aquele sorriso no rosto. "Você me assustou. Pensei que estava sozinha em casa." Ela riu. "Quer um lanche?" Contei ao papai naquela noite tudo o que vi. Ele riu da situação. Ela provavelmente só esqueceu onde ficavam as coisas.
Não seja tão desconfiada o tempo todo. Alguns dias depois, eu estava subindo as escadas e vi Helena saindo do quarto do Bruno. Ela fechou a porta atrás dela bem rapidamente. "O que você estava fazendo lá?" eu perguntei. Ela não se abalou nem um pouco. "Ah, só estava abrindo uma janela." "Está muito abafado aqui em cima, você não acha?" Depois que ela desceu, fui direto ao quarto do Bruno. As duas janelas estavam completamente fechadas. O quarto não cheirava nem um pouco como se tivesse sido arejado. Contei ao papai de novo. Ele apenas suspirou. "Olha, eu entendo que é difícil se adaptar a essa situação, mas você pode ao menos tentar por minha causa? Tentar como se fosse meu trabalho consertar toda essa situação. 2 noites atrás, tudo mudou completamente. Papai, Bruno e eu saímos para um evento da escola. Helena ficou em casa cuidando do Gabriel. Íamos voltar por volta das 9 horas da noite, mas eu disse ao papai que precisava voltar em casa. Dei a volta no quarteirão e entrei silenciosamente pela garagem. Eu só tinha um pressentimento ruim. Do corredor da casa, ouvi Gabriel gritando. Não era um choro normal de bebê. Era um grito de terror puro. O tipo de som que faz seu estômago revirar completamente. E por cima desse grito, Helena estava gritando: "Cala a boca! Cala essa boca agora!" Corri para a sala e encontrei ela parada sobre a cadeirinha alta do Gabriel, com os punhos cerrados, o rosto completamente contorcido de raiva. Quando ela me viu ali parada, se assustou como se eu tivesse dado um choque elétrico nela. "Amanda, não te vi aí. Ele está só manhoso mesmo. Saia de perto dele agora!" eu gritei. Ela não falou uma palavra sequer. Ela se virou e saiu da sala. Peguei Gabriel no colo, que se agarrou em mim soluçando, e fiquei segurando ele até papai chegar em casa. Contei absolutamente tudo ao papai. Ele não ignorou dessa vez. Ele pareceu realmente chocado. Naquela noite eles brigaram atrás de portas fechadas. Ouvi gritos altos, depois um silêncio total. Pensei comigo, talvez, só talvez, ele estivesse finalmente começando a ver o que eu estava vendo há meses. Naquela mesma noite, acordei por volta das 2:30 da manhã. Alguma coisa parecia muito estranha. Abri os olhos devagar e juro pela minha vida. Vi alguém parado bem perto da minha porta. Uma figura feminina, completamente parada, me observando. Sentei rapidamente na cama. A figura se virou e saiu do meu quarto, fechando a porta devagar. Saí correndo da cama e abri a porta. O corredor estava completamente vazio, mas vi a porta do quarto do papai se fechando bem devagar. Não hesitei nem um segundo. E rompi no quarto deles. Papai e Helena estavam na cama. Balancei papai para acordá-lo. Ela estava no meu quarto agora mesmo. Helena sentou na cama com os olhos meio turvos. "O quê? Eu estava dormindo aqui." "Eu vi você lá", gritei com ela. Papai apenas olhou entre nós duas, sonolento e completamente confuso. "Amanda, você estava sonhando. É muito tarde. Volte para a cama." O rosto da Helena estava completamente inexpressivo, pela primeira vez desde que a conheci. Nenhum sorriso falso, nenhum charme fingido, apenas olhos frios e vazios me observando. Saí do quarto sem falar mais nada. Não consegui dormir o resto da noite toda. Decidi que ia trancar minha porta todas as noites. Não me importava nem um pouco se isso parecia paranoia. Eu estava paranoica por um motivo muito real. No dia seguinte, papai me disse que Helena ia ficar com a irmã por algum tempo. Não fiz nenhuma pergunta. Talvez ele estivesse finalmente começando a acordar para a realidade. Mas naquela mesma manhã, Bruno veio até mim pálido e completamente abalado. Ela entrou no meu quarto. Ele sussurrou baixinho. Ontem à noite eu estava acordado. Ela ficou parada do lado da minha cama e sussurrou alguma coisa. Não sei o que ela disse, mas ela só ficava sorrindo. Eu senti vontade de vomitar. Naquele momento, encontrei um pequeno caderno, escondido bem embaixo dos suéteres, com apenas páginas e páginas de rabiscos, uma única linha repetida centenas de vezes. "Ela é quem está atrapalhando.
Ela é quem está atrapalhando, ela é quem está atrapalhando. Às vezes a frase estava escrita com muito cuidado, às vezes estava selvagem e maníaca, mas sempre era exatamente a mesma linha repetida sem parar. Tirei várias fotos do caderno, mostrei tudo ao meu pai. O rosto dele ficou completamente pálido quando viu aquilo. Ele não disse muito, apenas concordou com a cabeça e me disse que ia resolver essa situação. Ela não voltou mais da casa da irmã. Eu gostaria muito de poder dizer que essa foi realmente a última vez que tivemos notícias dela. Mas tem algo que ainda me incomoda profundamente. Às vezes, quando o monitor do bebê no quarto do Gabriel começa a fazer ruído tarde da noite, eu ouço alguma coisa estranha, um sussurro baixinho, uma risada gelada, uma voz que soa exatamente como a dela, sempre suave e fria como gelo. Eu verifico o quarto toda vez que isso acontece. Nunca há absolutamente ninguém lá dentro. Não sei se ela ainda está de alguma forma nos observando de longe, mas eu sei muito bem o que vi naquela casa. Aqueles olhos frios e vazios continuam me assombrando até hoje, e aquele sorriso calculista dela está gravado para sempre na minha memória. A lembrança mais clara que tenho dos meus 12 anos não é de aniversário ou festa, mas do dia em que acordei e minha mãe tinha desaparecido. Não houve despedida, nenhuma explicação, nem sequer um bilhete deixado na geladeira. Ela simplesmente não estava mais lá. Durante semanas, papai tentou me convencer de que ela precisava de um tempo, que voltaria quando se sentisse melhor. Mas eu conhecia os sons da nossa casa. Eu sabia das discussões que aconteciam depois que eu fingia estar dormindo. Eu sabia do choro abafado que vinha do banheiro. O que eu não entendia na época era o olhar que meu pai direcionava para ela nos últimos meses. Um olhar cansado, como se ela fosse um problema que ele não sabia mais como resolver. 3 anos se passaram até ele trazer alguém novo para casa. Diana tinha o nome escrito com I e fazia questão de soletrar para todo mundo. Era mais nova que minha mãe, tinha cabelos loiros sempre arrumados e usava uniforme de enfermeira que cheirava a hospital. Na frente do meu pai, sua voz era doce como mel. Nos primeiros tempos, papai ainda tentava ser o mesmo de antes. Me ajudava com lição de casa, assistíamos nossos filmes de ficção científica nas noites de sexta-feira. Mas depois que Diana se mudou definitivamente para casa, depois de apenas 3 meses de namoro, as coisas mudaram. Eu me tornei um obstáculo, uma lembrança inconveniente de uma vida que ele queria esquecer. Meu pai, que antes me chamava de sua menina inteligente, começou a ficar calado, distante. E Diana mostrou quem realmente era assim que ele saía para trabalhar. Eu não sou sua mãe, Helena, entendeu? Ela gritava enquanto esfregava a bancada que não precisava ser esfregada. Então não me olhe como se eu devesse alguma coisa para você. Eu nunca devi. Eu sei o que você está tentando fazer. Ela sussurrou com raiva uma vez, enquanto pisava na minha camisa favorita no chão da lavanderia, com o salto da bota, tentando virar seu pai contra mim com sua pequena encenação de pena. Outra vez, quando eu estava com gripe e vomitei no corredor no caminho para o banheiro, ela me fez limpar com papel toalha e borrifou água sanitária bem perto do meu rosto, fazendo meus olhos arderem. Ninguém quer uma criança fraca e nojenta na casa. Essa palavra ficou com ela, nojenta. Ela usava com frequência, e a pior parte era que meu pai não via ou fingia não ver. Uma noite eu o confrontei. Ela é má comigo, pai. Ela diz coisas horríveis. Ele me olhou como se eu tivesse acusado o sol de ser falso. Diana trabalha 12 horas por dia para nos sustentar. Você deveria ser grata. Talvez, se você não agisse de forma tão fria. Essa foi a noite em que eu soube que estava verdadeiramente sozinha. Aos 18 anos, eu fui embora. Me alistei no exército 3 dias depois da formatura. O treinamento básico foi um inferno, mas era liberdade.
Eu passei por missões no exterior, tempestades de areia, mãos com bolhas e noites sem dormir só para sentir algo que não viesse com o perfume da Diana ou o silêncio do meu pai. A faculdade veio depois disso. Depois, um casamento tranquilo e pequeno. Meu marido, Hélio, é gentil. O primeiro homem que me escutou sem tentar editar quem eu era. Compramos um terreno perto dos arredores de uma cidade moribunda na Pensilvânia. Terras antigas de fazenda que ninguém mais se importava. Na metade dos fundos da propriedade havia uma casa antiga e deteriorada, meio consumida pela era. O plano sempre foi derrubá-la. Nunca mais vi meu pai depois que saí de casa. Ele não ligou. Não quando me casei, não quando me formei. Nem mesmo quando meu nome apareceu no jornal local por ganhar um prêmio em engenharia. Hélio perguntou uma vez: "Você alguma vez quer entrar em contato com ele?" Eu apenas balancei a cabeça. Ele fez sua escolha. Foi há 3 meses que a vi novamente. Eu tinha dirigido 2 horas até um shopping maior só para clarear a cabeça. Hélio estava visitando os pais dele e eu não queria ficar sozinha na propriedade com meus pensamentos. A vi na Belas, uma boutique de lingerie cara onde ela não teria pisado quando era casada com meu pai. Mas agora, aos 50 anos, Diana ainda se agarrava àquela beleza falsa. Jeans apertados, sobrancelhas muito arqueadas e um telefone permanentemente grudado na mão. Ela não me reconheceu. Claro que não. Eu tinha me tornado uma pessoa diferente. Cabelo preto curto, ombros mais largos, postura confiante e nenhum vestígio da adolescente frágil que ela costumava atormentar. "Com licença", eu disse, me aproximando dela. "Você sabe se o estacionamento do lado leste ainda está aberto? Posso te dar uma carona se você estiver indo para lá." Ela hesitou por um momento, me olhou de cima a baixo. Depois ofereceu um sorriso forçado. "Claro, obrigada." E assim, depois de alguns segundos de hesitação, ela entrou no meu carro. Durante o trajeto, ofereci uma garrafa de água. Ela bebeu sem desconfiança. A medicação misturada na água fez efeito quando estávamos chegando à beira da nossa propriedade. No momento em que ela desmaiou, eu soube que tinha uma chance de acertar as contas. Levei ela para a casa velha. Ninguém dirigia pela nossa estrada de terra. Ninguém ia ouvir ela gritar. Não que ela pudesse. Mantive ela sedada até que estivesse presa à velha cama de ferro que parafusei no chão. Quando ela acordou, confusão se transformou em medo em seus olhos. A primeira coisa que ela disse foi: "Isso é sobre dinheiro? Porque se você me soltar..." "Não", eu disse calmamente, colocando uma tigela de comida no colo dela. "É sobre a verdade. Ela lutou na primeira semana, gritou até a voz rachar, tentou chutar e se contorcer e morder, mas eu a mantive limpa, alimentada e viva. Isso fazia parte da punição. Ninguém está vindo", eu disse durante uma das nossas longas noites silenciosas. Soube pelos vizinhos que meu pai morreu há 2 meses. Ataque cardíaco. A expressão dela se quebrou um pouco. "Ele me amava." "Não", eu sussurrei, me inclinando. "Pelo que eu observei, ele apenas te tolerava." Eu a alimentei com banha e xarope e purê de batatas encharcado de sal. Às vezes, deixava ela jejuar por um dia só para fazer a fome quebrar o orgulho dela. Funcionou. Ela parou de cuspir nas tigelas. As fofocas que espalhei ajudaram também. Criei contas falsas e postei por toda a mídia social. Diana deixou Tony por um homem mais novo. Fugiu com o dinheiro dele. Imprimi panfletos e colei em quadros públicos na cidade com uma foto dela e as palavras: "Você viu esta mulher? Quebra-corações, interesseira, mentirosa." Eu a tornei invisível. Enterrei a reputação dela antes de enterrar o corpo. E ao longo dos meses, Diana mudou. Ela ganhou o peso da alimentação forçada. A pele dela, antes brilhante, ficou cinza. Os olhos perderam o fogo. A mesma boca que uma vez cuspiu crueldade em mim, agora murmurava para o teto em frases desconexas. Às vezes, ela chorava à noite.
Às vezes implorava por alguém, murmurando um nome que eu imaginava ser Tony. Foi quando soube que ela estava começando a quebrar. Mas eu não tinha terminado. Foram 3 meses quando trouxe o espelho. Posicionei de forma que ela pudesse ver o que tinha se tornado. Ela choramingou. Coma, eu disse, estendendo a tigela. Ou vou tornar pior. Ela obedeceu. Esse foi o sinal final. Naquela noite, sentei ao lado dela. Escovei o cabelo emaranhado dela com uma crueldade deliberada, saboreando cada momento, e sussurrei as mesmas palavras que ela costumava dizer para mim quando eu tinha 12 anos e estava com muito medo de olhar no espelho. Você é deformada. O rosto inchado dela tremeu. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim, e algo se conectou atrás dos olhos dela. Era reconhecimento. Eu sabia que sua mãe era fraca. Ela resmungou. Eu sorri. E agora você vai saber como é a fraqueza. Ela não gritou quando deslizei o cinto em volta do pescoço dela. Quando terminou, derramei produtos químicos industriais no cadáver, ensaquei os restos em plástico grosso e enfiei embaixo de tábuas do chão apodrecidas. 2 dias depois, a retroescavadeira chegou. Eu havia planejado tudo com antecedência. O lugar todo está desabando, disse o motorista. Você está fazendo a coisa certa. Sim, eu concordei. É hora de enterrar o passado. A estrutura caiu em pedaços. Paredes, poeira, madeira e ossos. Tudo levado para o aterro sanitário, exatamente onde pertencia. Nunca contei para Hélio a história completa. Apenas que a casa velha não era segura e eu precisava que fosse removida para minha paz de espírito. Construímos um jardim lá no lugar. Flores coloridas, pedras com gravações tranquilas. Agora, quando passo pelas ruas da cidade, vejo os panfletos desbotados, ainda grudados em alguns postes. Você viu esta mulher? A foto de Diana olha para o vazio, esquecida como ela merecia ser. Às vezes encontro pessoas que perguntam se eu soube do que aconteceu com aquela enfermeira que sumiu. Balanço a cabeça com pesar fingido e mudo de assunto. Nas manhãs, caminho descalça pelo jardim que construímos sobre os destroços da casa velha, sentindo o orvalho fresco entre os dedos dos pés. O solo é fértil ali. As flores crescem vibrantes e fortes. Não há fantasmas, não há assombrações, apenas paz. Porque aprendi algo importante sobre justiça. Ela não vem de tribunais ou leis. Ela vem de você ter coragem suficiente para se tornar o pesadelo que seus monstros nunca esperaram enfrentar. Jamais imaginei que mudar para uma nova casa pudesse soar como um presságio. Há 6 meses, me casei com Lucas, um engenheiro civil que conheci durante um projeto de uma estrada em Pune. Sou Deborah Winter, tenho 34 anos e trabalho como designer web freelancer. Lucas era o tipo de homem que realmente escutava, gentil e firme ao mesmo tempo. Foi essa combinação de delicadeza e estabilidade que me conquistou. Quando você une famílias, espera alguns problemas, alguns ajustes. Mas o que vivi durante aqueles 3 meses com minha nova enteada não era natural. Não era apenas luto, teimosia ou alguma fase da infância. Alguma coisa habitava aquela casa. Habitava ela. Lucas tinha uma filha de um casamento anterior. Lara tinha 8 anos. Não a conhecia até estarmos noivos. Ele insistia que ela precisava de tempo para processar a perda da mãe que havia falecido inesperadamente no ano anterior. Quando finalmente nos encontramos, lembro de pensar que ela parecia uma boneca de porcelana, olhos grandes e solenes, cabelo preto como carvão. Era educada, até carinhosa, mas quieta. Quieta demais, talvez. Confundi aquela quietude com timidez. Agora sei que estava errada. Nos mudamos para uma casa grande nos arredores de Lonavala, situada perto das colinas cheias de árvores. Foi ideia do Lucas. Um ambiente tranquilo para Lara se adaptar à nova família. A casa era linda,
com tetos altos, portas antigas de madeira de teca e escadarias que serpenteavam pelos andares. Confesso que me apaixonei pelo lugar. Nossas primeiras semanas juntas transcorreram sem eventos marcantes. Lara acordava, tomava café, assistia às suas aulas online e depois desaparecia silenciosamente em seu quarto por horas. Nunca assistia televisão, nunca brincava do lado de fora. Sua única obsessão eram bonecas. Tinha dezenas delas espalhadas pelos cantos do quarto, algumas empoleiradas no parapeito da janela, outras até penduradas por barbantes do teto, como se fosse algum projeto artístico estranho. Uma noite, enquanto organizava nossas coisas, encontrei um baú de madeira antigo no sótão. A curiosidade falou mais alto. Forcei a abertura e encontrei uma dúzia de bonecas antigas, empoeiradas, com rachaduras, algumas sem braços ou pernas. Senti um arrepio, para ser honesta. Mas quando Lara as viu, seu rosto se iluminou de uma forma que eu nunca havia presenciado. Essas eram minhas, sussurrou. Não questionei. Lucas achou que era inofensivo. Ela passou por tanto sofrimento, costumava dizer. Se essas bonecas a fazem se sentir segura, deixe que seja. Eu é que não me sentia segura. O primeiro incidente foi pequeno. Estava sozinha em casa numa manhã. Lucas no trabalho, Lara na escola. Terminava de lavar a louça quando ouvi um murmúrio suave, infantil, que vinha de algum lugar distante. Inicialmente pensei que fosse de fora, mas o som vinha de cima. Parei o que estava fazendo. Talvez Lara tivesse voltado mais cedo da escola. Gritei seu nome. Silêncio. Subi as escadas, abri a porta do quarto dela. Vazio. Mas as bonecas, aquelas bonecas amaldiçoadas, tinham se movido. Tenho certeza absoluta disso. Não estavam mais agrupadas perto da janela. Estavam dispostas em círculo no chão, ao redor de um conjunto de chá que não estava lá no dia anterior. Mesmo assim, tentei me convencer de que talvez ela apenas as tivesse arrumado daquele jeito antes de sair. Fechei a porta, inquieta. O comportamento de Lara começou a mudar. Passou a me observar, não com carinho ou curiosidade, mas com algo mais frio, como se aguardasse alguma coisa. Começou a conversar com suas bonecas em sussurros que eu não conseguia decifrar através da porta. Certa vez, ao passar pelo corredor, captei uma frase. Ela ainda não está pronta. Senti um frio na espinha. Mais tarde, durante o jantar, perguntei casualmente com quem ela havia estado conversando. Com minha mãe de verdade, respondeu mastigando devagar. Ela mora nas paredes. Lucas riu da situação. Ela se refere às lembranças da mãe. Mas eu sabia que não era isso. Uma semana depois, ao trocar os lençóis da cama dela, encontrei algo escondido debaixo do travesseiro. Um desenho. Mostrava 3 figuras feitas de traços simples. Uma era claramente Lara, outra era Lucas. A terceira tinha um X desenhado sobre os olhos e giz de cera vermelho espalhado por toda a cabeça. Embaixo, uma única palavra: Débora. Confrontei-a com delicadeza. Lara, querida, foi você quem fez este desenho? Ela me encarou e sorriu. Ela mandou eu fazer. Quem mandou? Aquela que usa o seu rosto. Os pesadelos começaram naquela semana. Eu me via caminhando pela casa, mas não era realmente eu. Era uma versão distorcida e sorridente de mim mesma. Olhos vazios, pele que parecia costurada. Essa coisa ficava parada no pé da cama da Lara, penteando seus cabelos enquanto ela sussurrava. Faz ela ir embora. Passei a trancar a porta do nosso quarto todas as noites. Lucas percebeu minha angústia, mas estava sobrecarregado com o trabalho e lidando com a própria culpa. Você está apenas se adaptando. Lara está processando muitas emoções. Com o tempo, tudo vai se acertar. Mas não se acertou. Numa tarde, enquanto limpava o quarto da Lara, encontrei uma boneca que nunca havia visto antes. Era uma versão em miniatura de mim mesma. Mesmas roupas, mesmo corte de cabelo, mas o rosto estava queimado, meio derretido. As mãos estavam vermelhas.
Tinta ou sangue, não conseguia distinguir. Naquela noite, acordei com sons de arranhões. Não vinham de fora, mas de dentro das paredes. Começaram fracos, depois ficaram mais intensos, como pequenas mãos arrastando unhas contra o reboco. Sacudi Lucas para acordá-lo. Você está ouvindo isso? Ele se sentou ainda sonolento. Ouvindo o quê? No momento em que ele falou, o barulho cessou completamente. Comecei a anotar tudo. Os desenhos, as bonecas, as vozes, os móveis que mudavam de lugar. Lucas ficou frustrado comigo. Débora, acho que você não está bem. Você pensa que estou inventando tudo isso? Acho que você está se sentindo sobrecarregada. Eu acho que ela está possuída. Foi a primeira vez que verbalizei essa suspeita. Sabia como aquilo soava. Mas Lara não era simplesmente uma menina enlutada. Alguma coisa estava habitando dentro dela, se alimentando dela, usando-a como instrumento. Naquela noite, ele dormiu no sofá. 2 dias depois, Lucas me comunicou que precisava viajar para uma inspeção de 3 dias em Nashik. Implorei para que não fosse. Tentei explicar que algo terrível estava acontecendo, mas ele acreditava que eu estava exagerando devido ao estresse. Beijou minha testa e disse: ela é apenas uma criança. Eu sabia que não era. A casa ficou estranhamente silenciosa sem ele. Preparei o jantar e chamei Lara. Nenhuma resposta. Fui procurá-la e a encontrei no andar de cima, sentada de pernas cruzadas no chão. As bonecas estavam dispostas ao redor dela em círculo, e uma delas repousava em seu colo. A boneca que se parecia comigo. Lara, o jantar está pronto. Ela não se moveu. Lara virou a cabeça lentamente na minha direção. Seus olhos estavam completamente pretos, não no sentido figurado de olhos escuros, literalmente pretos, brilhantes e densos como tinta fresca. Ela está quase pronta, sussurrou com uma voz que não parecia dela. Só preciso do resto do seu rosto. Corri. Tranquei-me no quarto, com o coração batendo descontroladamente. Tentei ligar para Lucas, mas não havia sinal. As luzes piscaram algumas vezes e depois se apagaram por completo. Fiquei na escuridão total, segurando a porta fechada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que ouvi uma voz doce e inocente. Mamãe, é hora do chá. O som vinha de debaixo da porta. Gritei. Algo começou a arranhar a madeira com movimentos lentos e metódicos, como se estivesse gravando palavras. Acendi a lanterna do celular e vi a palavra fique entalhada na madeira. Depois veio o cheiro, cabelo e carne queimados. Quando abri o guarda-roupa, todas as minhas roupas haviam desaparecido. No lugar delas, dezenas de partes de bonecas costuradas umas às outras, penduradas nos cabides como roupas macabras. Não me lembro de ter adormecido, mas acordei ao amanhecer envolvida pelo silêncio. A luz do sol filtrava pelas cortinas. Os pássaros cantavam lá fora. Teria tudo sido uma alucinação causada pelo pânico? Caminhei cautelosamente até o quarto da Lara. Ela estava sentada na cama, com os cobertores puxados até o queixo. Todas as bonecas haviam sumido. Me desculpa, ela sussurrou com sua voz normal de criança. Desculpa por quê? Ela estava me usando, mas agora gosta mais de você. Quem? Lara ergueu os olhos e sorriu. Atrás dela, o espelho da penteadeira começou a ondular como se fosse feito de água, e meu reflexo piscou os olhos. Mas eu não havia piscado. Isso aconteceu há 3 semanas. Lucas voltou e encontrou uma casa tranquila. Lara estava alegre e brincalhona. Eu parecia calma e controlada. Havia limpado e organizado tudo. Não havia mais desenhos sinistros espalhados pela casa. Não havia mais bonecas à vista. Disse a ele que estava me sentindo muito melhor, que só precisava de alguns dias para descansar. Ele acreditou em mim completamente. Mas agora eu conheço a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela casa. Às vezes, quando me observo no espelho, percebo que não me movo, mas meu reflexo continua se mexendo por conta própria.
E quando fecho os olhos à noite, frequentemente escuto aquela voz infantil e doce sussurrando no meu ouvido: "É hora do chá, mamãe." E a parte mais assustadora de tudo é que sempre respondo, com uma voz que não reconheço como minha: "Eu sei, querida, eu sei." Há momentos na vida em que achamos que somos abençoados pela sorte. Meu nome é Thomas e passei minha infância em Maple Hollow, um bairro tranquilo nos arredores de Eugene, Oregon. Era daqueles lugares onde as ruas são cheias de árvores de bordo, todo mundo se conhece e nada de ruim acontece até o dia em que acontece. Minha vida mudou completamente quando eu tinha 10 anos. Naquele ano, meus pais brigavam sem parar. Minha mãe, Carla, tinha começado a beber depois de perder o emprego, e meu pai, Felipe, tentava manter tudo funcionando. O trabalho, as contas, eu. Não estava dando certo. Os gritos viraram rotina, e o silêncio depois era ainda pior. Até que numa manhã, minha mãe simplesmente desapareceu. Ela ia me levar à escola naquele dia. Lembro de ficar esperando na porta com a mochila nas costas. Quando ela não apareceu, subi ao quarto e vi a porta do guarda-roupa aberta. Todas as roupas dela tinham sumido. As gavetas estavam vazias. Meu pai disse que ela tinha ido clarear a cabeça, mas depois de uma semana sem ligações ou mensagens, ficou claro que ela tinha ido embora de vez. Passei meses esperando por ela. Nunca encontraram minha mãe. Sem corpo, sem despedida, ela simplesmente sumiu. Papai se despedaçou do jeito dele, mergulhou no trabalho, plantões noturnos, turnos duplos, qualquer coisa para não ficar em casa. Durante muito tempo, eu fui apenas o garoto quieto da escola, que tinha uma mãe fantasma e um pai que só falava quando estava cansado. Foi quando apareceu Viviane. Ela foi apresentada como uma amiga do hospital. Papai contou que era uma enfermeira que tinha cuidado dele quando machucou as costas. Tinha uns 30 anos, era alta, com cabelos loiro acobreado e olhos verdes bem calorosos. Tudo nela era delicado. Usava blusas macias, cheirava a lavanda e tinha um jeito de conversar que fazia você se sentir especial. No começo, ela só vinha jantar. Depois começou a dormir aqui. Um dia, simplesmente se mudou. Eu não me importei. Para falar a verdade, estava me sentindo muito sozinho. E Viviane era perfeita. A casa voltou a cheirar biscoito fresco. Ela deixava bilhetinhos na minha lancheira. Quando eu ficava doente, passava a noite toda do meu lado. Até emoldurou meus desenhos e grudou na geladeira. Sem perceber, comecei a chamar ela de mãe. Pela primeira vez, desde que minha mãe de verdade sumiu, senti que éramos uma família de novo. Queria que tivesse continuado assim. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu quando eu estava com quase 15 anos. Começou devagar, dores de cabeça, depois tontura. Acordava como se não tivesse dormido nada. Estava emagrecendo e meus músculos doíam o tempo todo. Meu médico fez alguns exames básicos, mas achou que era estresse ou talvez alguma infecção. Viviane foi muito cuidadosa comigo durante esse período. Toda noite sentava na beira da minha cama com chá quente e remédios. "É só uma fase", ela dizia sorrindo. "Logo você vai ficar forte de novo." Mas quanto pior eu ficava, mais controladora ela virava. Não me deixava comer nada que ela não tivesse feito. Começou a me dar vitaminas especiais toda manhã, meio esverdeadas e amargas. Mas ela jurava que eram misturas para limpar o organismo. Dizia que iam ajudar a tirar a infecção. Aí vieram as seringas. Uma noite eu estava deitado quando ela entrou com o kit médico de couro dela, o mesmo que sempre trazia do hospital. "Tenho uma coisa que vai te ajudar a melhorar", disse sorrindo. Puxou uma seringa cheia de um líquido azul clarinho. Meu coração disparou. "O que é isso?" "Só um remedinho. Eu dava para os pacientes lá na UTI. É como se fosse uma injeção de vitamina." A forma como ela falou me deu arrepios.
Aí ela completou: você é um anjo, Thomas, e eu quero ter certeza de que você não vai mais sofrer. Falou como se estivesse orgulhosa, como se fosse um presente. Sentei na cama meio assustado. Eu acho que não preciso disso. Sério, estou bem. O sorriso dela tremeu um pouco. Depois ela balançou a cabeça devagar. Você só está com medo. Eu entendo. Deu um passo na minha direção. Eu me afastei. Não, sério, não quero isso. Então, pela primeira vez desde que a conheci, a voz dela mudou. Ficou mais fria, mais dura. Você precisa disso. Confia em mim. E agarrou meu braço. Puxei e pulei da cama, indo na direção da porta. Mas ela era rápida, mais rápida do que imaginei. Bloqueou a saída, segurando a seringa como se fosse uma faca. Você não pode ir ao céu se continuar lutando, Thomas. Foi quando gritei. Esse grito me salvou. Meu pai subiu correndo as escadas. Entrou no quarto bem na hora que Viviane partiu para cima de mim, ainda com a seringa na mão. Ele empurrou ela para trás e me puxou para o lado dele. Viviane berrou uma coisa que nunca vou esquecer. É hora dele partir também. Então, apontou a seringa para o pescoço do meu pai. Ele conseguiu bloquear por pouco. A agulha arranhou a pele dele, mas não entrou. Eles brigaram no chão até ele conseguir segurar ela. Meu pai deve ter gritado para alguém ligar para a polícia, porque em pouco tempo chegaram. O que veio depois foi um borrão de luzes piscando, perguntas e olhares estranhos dos socorristas. Viviane foi presa na hora. O exame depois mostrou que a injeção que ela tentou aplicar tinha tiopental, uma droga que em dose alta pode parar a respiração. Os investigadores vasculharam a casa toda. No armário trancado dela, acharam veneno, talho misturado na minha comida há semanas. Por isso eu estava ficando fraco. Por isso parecia que estava morrendo aos poucos. Descobriu-se que ela vinha me envenenando devagarzinho. E se eu tivesse tomado aquela injeção, teria morrido dormindo. Soube depois que ela foi diagnosticada com um transtorno mental grave e depressão severa. Mas não foi só isso. No tribunal, os diários dela mostraram algo que me deixa arrepiado até hoje. Ela era obcecada com a ideia de pureza, de libertar as pessoas que amava do sofrimento. Acreditava que a morte era paz, um presente, e o mais assustador, nunca achou que estava fazendo algo errado. Depois que prenderam ela, a casa ficou vazia de novo. Com o tempo, me recuperei, pelo menos fisicamente. Na mente, ainda sofro. Tenho dificuldade para confiar nas pessoas, ataques de pânico, e me assusto toda vez que sinto cheiro de lavanda. Meu pai nunca se perdoou. Até hoje não consegue falar sobre ela. Fico me perguntando sempre a mesma coisa. Por quê? Por que alguém tão carinhosa, tão dedicada, tentaria me matar? A verdade é que ainda não entendo. Só lembro da última coisa que ela fez antes de levarem ela algemada. Se virou para mim, fez aquele sorriso doce e caloroso de sempre, e começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar. A mesma que cantava quando eu estava doente, como se ainda fosse aquela pessoa que um dia pensei que ela era. Lembro-me com clareza da primeira vez que cruzei com ela. Não foi nada cinematográfico, sem trovões dramáticos ou música de suspense. Aconteceu no estacionamento de um Target, no interior do Tennessee, numa tarde meio abafada. Eu aguardava no carro com a janela entreaberta enquanto meu pai saía da loja carregando papel toalha e remédios para a alergia. Foi então que a vi. Usava um vestido floral que parecia saído de algum catálogo antigo, colorido demais para aquele dia nublado. Alta, loira, imóvel como uma estátua, completamente deslocada daquele ambiente. Jamais imaginei que aquela mulher invadiria minha casa, transformaria minha vida e plantaria as sementes de cada pesadelo que ainda me assombra. Preciso explicar melhor o contexto. Meu nome é Diego. Tinha 17 anos quando tudo começou. Minha mãe havia morrido de câncer de ovário 2 anos antes. Meu pai, Roberto, nunca se recuperou completamente. Parou de rir,
Mal se alimentava e raramente me dirigia o olhar. Não posso culpá-lo. Cada um de nós lidava com a perda à sua maneira. O silêncio em nossa casa cresceu como mofo nas paredes, denso, sufocante, carregado de coisas não ditas. Até que numa manhã, do nada, ele anunciou: "Vamos viajar para Knoxville neste fim de semana. Vou apresentar alguém para você." Essa alguém era Larissa. No começo, ele não revelou onde a havia conhecido. Depois descobri que frequentava um site de relacionamentos especializado em mulheres do leste europeu em busca de maridos americanos. Soava como um daqueles documentários sobre golpes internacionais. Mas ela era real, muito intensa. Quando Larissa se mudou para nossa casa, tudo aconteceu num piscar de olhos. Em 2 semanas, suas roupas ocupavam o guarda-roupa da mamãe. Suas canecas de café estavam na cozinha. Seu perfume impregnava todos os ambientes. Sorria pouco, e quando o fazia, o sorriso nunca alcançava os olhos. Era romena, falava um inglês quebrado, mas compreensível. Tinha por volta de 28 anos, apenas 11 anos mais velha que eu. Embora não fosse exatamente hostil comigo no início, havia algo perturbador na forma como me observava. Como se eu fosse um obstáculo em um jogo cujo final ela já havia planejado. A casa começou a se transformar. Papai recuperou a energia perdida. Voltou a cozinhar, colocava discos antigos para tocar. Uma noite o flagrei, dançando com ela na cozinha. Queria me alegrar por ele, sinceramente queria. Mas então surgiram as regras. Silêncio absoluto após as 21 horas. Porta do quarto sempre fechada. Amigos proibidos sem permissão prévia. Permissão que Larissa jamais concedia. Papai parecia distraído, alheio a tudo. Ou talvez simplesmente não se importasse. Estava ocupado demais construindo a fantasia de uma família feliz. Certa noite voltei do trabalho de meio período no cinema e encontrei meu quarto trancado por dentro. Ela abriu a porta lentamente, fingindo surpresa, e alegou estar verificando se havia aranhas. Não havia aranhas, mas meu laptop ainda estava quente. Passei a reparar em detalhes menores. E-mails que eu não havia lido apareciam como visualizados. Meu armário com roupas reorganizadas. Uma madrugada a encontrei na garagem às 2 horas, parada junto ao freezer grande. Luzes apagadas. Sem explicação. Sorriu ao me ver. "Só sinto falta da neve, como lá de casa", contei ao papai. Ele riu. "Ela tem suas peculiaridades, filho. Dê tempo para ela se adaptar. O luto mexe com as pessoas de jeitos estranhos, mas aquilo não era luto. Era controle. Tentei ligar para minha tia, irmã da mamãe, mas o número havia saído de serviço. Quando perguntei a Larissa sobre isso, ela sugeriu que eu poderia ter discado errado. 2 dias depois, descobri que o histórico de chamadas do meu celular havia sido apagado. Foi quando apareceu o roxo. Um hematoma embaixo do olho dela numa segunda-feira de manhã. Usou óculos escuros no café da manhã e disse ter escorregado no banheiro. Mas eu havia escutado sussurros ao telefone na noite anterior. Ela falava em romeno. Usei um aplicativo tradutor para decifrar trechos de uma gravação. Captei palavras como seguir, ameaça, marido não suspeita e o garoto. Esta última me gelou o sangue. Confrontei ela, perguntei se alguém a estava ameaçando. Ficou em silêncio por um tempo longo, depois disse: "Você não deveria escutar conversas que não são suas. É muito perigoso." Semanas se arrastaram. Uma noite, ouvi passos no corredor por volta de 1 hora. Espiei para fora. Não era papai. Era Larissa, segurando um dos lenços antigos da mamãe. Caminhou até o quarto de hóspedes e se sentou na beira da cama, acariciando o tecido enquanto fitava a parede. Fiquei observando por um tempo que pareceu eterno. Ela mal piscava. Comecei a dormir com uma cadeira travando a porta do quarto. Por fim, fiz o que qualquer adolescente com internet faria. Vasculhei fóruns obscuros, tópicos do Reddit, sites de imigração,
qualquer fonte de informação. Descobri que Larissa não era realmente Larissa. Seu nome verdadeiro era Dacia White. Havia se casado 2 vezes antes. Ambos os maridos morreram no primeiro ano de matrimônio. Um em um estranho acidente de caça no Oregon. O outro despencou de uma varanda em Nova Jersey. Nenhuma condenação, nenhuma investigação formal, apenas rumores. Levei essas informações ao papai. Ele fechou o laptop com força e declarou: "Eu a amo, Diego. Ela teve uma vida difícil e precisa dessa chance." Não, nós é que precisávamos de uma chance de sobreviver. O limite foi ultrapassado numa quinta-feira chuvosa. Acordei tarde porque as aulas haviam sido canceladas devido ao tempo. Desci para tomar café e encontrei Larissa sentada à mesa de jantar, olhando pela janela. Sem me encarar, ela disse: "Você sonha alto. Como assim?" Grita o nome da sua mãe enquanto dorme. Senti muita falta dela. Jamais havia comentado isso com ninguém. Naquela noite, fingi estar dormindo e observei enquanto ela entrava silenciosamente no meu quarto por volta das 3 horas. Ficou ao lado da minha cama por um tempo que pareceu uma eternidade. Controlei minha respiração para parecer natural. Ela sussurrou algo em romeno, baixo demais para compreender. Depois se retirou. Foi quando decidi procurar a polícia, mas não tinha evidências concretas. Sem marcas, sem gravações, nada que demonstrasse perigo real, apenas instinto e medo. Recomendaram que me mantivesse seguro e documentasse tudo. Passei a fotografar, filmar, gravar áudios, criar arquivos protegidos por senha. Numa manhã, saí cedo para a escola e quando voltei, flagrei ela mexendo nas minhas gavetas. Mais tarde achei um pequeno papel embaixo do colchão. Dizia: "Ele confia mais em mim. Você vai embora logo." O estopim foi a noite em que descobri o alçapão do sótão aberto. Fica atrás da lavanderia. Ninguém nunca vai lá. Eu estava lavando roupas tarde da noite, quando notei o painel solto. Dentro havia uma caixa de sapatos repleta de polaroides. Fotos minhas dormindo, escovando os dentes, dirigindo, uma com minha janela aberta, obviamente tirada do lado externo. No fundo, uma foto da minha mãe. A última mostrava o túmulo dela. Flores frescas, rosas brancas, as preferidas de Larissa. Meu mundo desabou. O terror me paralisou por alguns segundos antes que o instinto de sobrevivência tomasse conta. Peguei tudo que consegui carregar, entrei no carro e acelerei. Acabei me refugiando na casa da família do meu amigo Bruno. Contei parte da verdade, o suficiente para que ficassem alertas. 3 dias depois, papai me ligou aos prantos. Larissa havia sumido. Deixaram um bilhete. Não era bem-vinda, então vou para onde sou. A polícia encontrou a mala dela enterrada em nosso quintal. Continha os diários antigos da minha mãe, sua aliança de casamento e fios de cabelo. Sim, cabelo humano de verdade. Larissa jamais foi encontrada. Nenhum vestígio. Passaram-se 5 anos. Hoje tenho 22. Estudo psicologia e terapia do trauma. Mas ainda tranco a porta do quarto todas as noites. Ainda inspeciono sótãos e porões. Eventualmente, apenas eventualmente, avisto flashes de vestidos florais claros perdidos em multidões. O trauma realmente deixa marcas, mas nem todas são visíveis na pele. Algumas se alojam nas dobras mais profundas da mente, criando raízes, sussurrando lembranças que preferíamos esquecer. Elas permanecem ali, pacientes, nos observando através das frestas do tempo, esperando o momento certo para nos lembrar de que certas experiências jamais nos abandonam completamente.